Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 18. Que o Senhor me ensine palavras com que possa dizer alguma coisa sobre a quarta água. Bem necessário é seu favor, mais ainda do que para a anterior, no qual a alma ainda sente que não está completamente morta. E podemos assim dizer, pois nesse estado a alma está morta para o mundo. Todavia, como já disse, ela ainda conserva seus sentidos para compreender que está na terra e sentir sua solidão. Podemos, inclusive, se aproveitar do exterior para exprimir aquilo que está sentindo, nem que seja por meio de sinais. Em todos os modos de oração aqui descrito, trabalha algum tanto o jardineiro, ainda que nesses últimos vá o trabalho acompanhado de tanta glória e consolo de alma que jamais se quereria sair dele, o que faz com que não seja sentido como trabalho, mas antes como glória. Aqui não há o sentir, mas o gozar sem saber o que se goza. Entende-se que se goza um bem onde se encerram conjuntamente todos os bens, mas não se compreende que bem seja esse. Todos os sentidos sente esse gozo, de modo que não fica nenhum desocupado para se poder empregar em outra coisa, seja exterior, seja interior. Antes, permitam-se-lhes que fizessem, como disse, algumas mostras do grande gozo que sentiam. Já aqui, a alma frui incomparavelmente mais, e, no entanto, pode-se dar a entender muito menos, porque não fica poder no corpo, nem a alma o tem para comunicar aquele gozo. Enquanto dura esse seu repouso, toda ocupação exterior lhe seria um grande embaraço, tormento e estorvo. E digo mais, quando todas as potências estão assim unidas a Deus, a alma não poderia se ocupar com outra coisa, ainda que o quisesse. E se o pudesse, essa união não existiria. Quanto à natureza dessa oração, que chamam de união, eu não saberia dá-la a compreender. Sua explicação se encontra na teologia mística, ciência que ignoro quase completamente, pois não sei propriamente o que é a mente, nem o espírito, nem de que maneira eles se diferenciam da alma. Tudo me parece ser uma mesma coisa. É verdade que a alma às vezes sai de si mesma, à maneira de um fogo, cujas chamas crescem com ímpeto e se elevam muito acima do braseiro. Mas nem por isso ela é algo diferente, senão a mesma chama que está no fogo. Instruídos como são, Vossa Reverência o entenderão muito facilmente. Quanto a mim, não sei explicá-lo melhor do que isso. O que aqui pretendo expor é o que sente a alma quando se encontra nessa divina união. O que é união, já sabe. Duas coisas distintas se tornam uma só. Ó Senhor meu, como sois bom, bendito sejais para sempre. Que todas as coisas vos louvem, Deus meu, que nos amastes a ponto de podermos verdadeiramente dizer que mesmo neste desterro vos comunicais com as almas. Até mesmo com as que são boas é grande vossa liberdade e magnanimidade, Senhor meu, pois dais de acordo com vossa própria natureza. Ó liberdade infinita, quão magníficas são as vossas obras, mesmo que não se ocupa de coisas terrenas. Se espanta com o fato de ser incapaz de entender tais verdades, porém, que concedais dádivas tão soberanas às almas que tanto vos ofendem, é algo que meu entendimento não alcança a entender. Quando chego a pensar nisso, não posso ir adiante.
E para onde eu poderia ir que não fosse voltar atrás? Quereria vos dar graças por tão grandes bênçãos, mas não sei como. Às vezes encontro algum alívio dizendo disparates. E muitas vezes, tendo acabado de receber estas dádivas, ou quando Deus começa a concedê-las a mim, pois uma vez nelas, como disse, a pessoa já não tem poder para nada. Acontece-me dizer: Senhor, olhai o que fazeis, não esqueçais tão depressa da gravidade de minhas más ações. Já que para me perdoardes, as tendes olvidado, suplico-vos que, para pôr limites em vossos favores, delas vos recordeis. Não ponhais, Criador meu, tão precioso licor em vaso tão quebrado, pois já tendes visto, por diversas vezes, que o torno a derramar. Não ponhais tal tesouro onde a cobiça pelos confortos desta vida ainda não está de modo perdida, como deveria estar, pois isso será desperdiçá-lo. Como confiais a defesa dessa cidade e as chaves da fortaleza a alcaide, tão covarde, que no primeiro assédio dos inimigos já os deixam entrar? Não seja tanto o vosso amor, ó Rei eterno, a ponto de pordes em risco tão preciosas joias. Parece, Senhor meu, dar-se assim ocasião a quem os homens venham menosprezá-las, pois as colocais em poder de criaturas tão ruins, tão baixa, tão fraca, miserável e de tão pouco valor, como eu. Pois embora com o valor vosso, do qual não é pouco o que necessita, sendo quem sou, eu trabalhe para não as perder, com elas não posso trazer benefício a ninguém. Em suma, sou uma mulher, e nem mesmo boa, senão ruim. Plantados em solo tão estéril como esse, os talentos permanecem não apenas escondidos, mas enterrados. Não tendes o costume, Senhor, de fazer semelhantes grandezas e favores a uma alma, senão para que muitas outras deles também se possam beneficiar. Já sabeis, Deus meu, que com toda a vontade e todo o coração vos suplico e tenho suplicado algumas vezes, estando disposta a perder o maior bem que se possui na terra, para que façais estes favores a quem mais aproveite com este bem, a fim de que cresça a vossa glória. Muitas vezes me tem acontecido de dizer essas e outras coisas. Em seguida, percebi a minha insensatez e pouca humildade, porque bem sabe o Senhor que me convém e que minha alma não teria força para se salvar se Sua Majestade, com tantos favores, não houvesse derramado sobre ela suas bênçãos. Aqui pretendo também assinalar as graças e os efeitos que essa oração deixa na alma, dizer o que ela pode fazer por si mesma, se é capaz de contribuir para chegar a um estado tão sublime. É aqui que às vezes tem lugar essa elevação do espírito, ou a união com o amor celestial. A meu ver, essa elevação é distinta daquela que se produz nesta mesma união. Quem quer que não tenha experimentado esta última pensará que isso não é assim. E a mim me parece que, embora possam ser idênticas, nelas o Senhor opera de diferentes modos, e que na elevação do espírito ele comunica à alma um desapego muito maior em relação às criaturas. Reconheci claramente que a elevação do espírito era uma dádiva particular, ainda que, como disse, não pareça se distinguir da união. Um fogo pequeno é tão fogo quanto um grande, mas qualquer um pode ver a diferença que há entre um e outro. No fogo pequeno passa muito tempo até que um pequeno pedaço de ferro se ponha em brasa, ao passo que, se o fogo é grande, isso ocorre em muito pouco tempo, ainda que o ferro seja maior. Algo análogo ocorre
a meu ver, entre essas duas graças do Senhor, e sei que isso será bem compreendido por quem tiver tido arrebatamentos, mas parecerá desatino a quem jamais os tiver experimentado. E bem pode ser que o seja, pois não há nada de insólito em que uma pessoa como eu se perca ao falar de coisas tão elevadas e tende a explicar algo que parece impossível de se descrever em palavras. Mas creio que o Senhor me há de ajudar, pois Sua Majestade sabe que depois de obedecer, minha intenção principal é fazer com que as almas cobissem um tão sumo bem. Não direi nada sobre o que eu tenha abundante experiência. O fato é que, quando comecei a escrever acerca desta última água, mais impossível me parecia dizer alguma coisa sobre ela do que falar em grego. Tamanha era a dificuldade que sentia. Resolvi então deixar tudo e fui comungar. Bendito seja o Senhor, que assim favorece os ignorantes. Ó virtude da obediência, que tudo podes. Deus esclareceu meu entendimento muitas vezes com palavras, outras mostrando-me como havia de dizer, pois tal como fez na oração anterior, parece que Sua Majestade quer dizer o que não posso, nem sei. Como que digo aqui é plena verdade. É claro que o que houver de bom nestas páginas será devido a ele, a seu ensinamento, ao passo que o que houver de mal virá de mim, que sou um oceano de males. Assim, se houver pessoas, e deve haver muitas, que tendo chegado às práticas de oração que o Senhor tem me concedido a esta miserável, creiam que se desviaram do bom caminho e desejem trazer dessas coisas comigo. O Senhor ajudará esta sua serva expor a sua verdade. Falemos agora desta água que vem do céu, para com sua abundância encher e fartar todo este jardim. Se o Senhor nunca deixasse de dar quando ela fosse necessária, já se vê o descanso que teria o jardineiro. E se não houvesse inverno, mas sempre tempo ameno, sem nunca faltarem flores e frutas, já se vê o deleite que teria. Enquanto vivermos isso, é impossível, sempre haverá o cuidado de, quando faltar uma água, procurar outra. Esta do céu vem muitas vezes, quando mais descuidado está o jardineiro. Verdade é que no início é quase sempre depois de uma longa oração mental, de um grau ao outro. O Senhor vem tomar esta avezinha e a pô-la no ninho, para que descanse, como a tem visto voar muito tempo, investindo todas suas forças em buscar a Deus e contentá-lo por meio de seu intelecto e vontade. Quer dar-lhe o prêmio ainda nesta vida. E que prêmio magnífico! Basta um momento para ficarem pagas todas as provações que ela possa ter tido. Estando assim em busca de Deus, a alma se sente com um grandíssimo e suave deleite, quase de todo desfalecer à maneira de desmaio. Vai-lhe faltando o fôlego e todas as forças do corpo, de modo que não consegue sequer mover as mãos, a não ser a muito custo. Os olhos se lhe fecham, sem que ela os queira fechar, ou se os tem abertos, não vê quase nada. Se lê algo, nem acerta a dizer a letra, nem quase atina reconhecê-la. Vê as letras, mas como o intelecto não ajuda, não as consegue ler, ainda que queira. Ouve, mas não entende o que ouve. Não se aproveita, pois, nada dos sentidos, que apenas estorvam o deleite da alma. E assim, mais a prejudicam do que ajudam. Tentar falar-lhe é inútil, não consegue formar uma única palavra, e ainda que conseguisse, não teria forças para pronunciá-la, uma vez que todas as forças exterior se esvaem, enquanto a força da alma é aumentada para que ela possa desfrutar melhor de sua glória. O deleite que se sente é grande,
e muito manifesto. Esta oração, por longa que seja, não causa danos. A mim, pelo menos, nunca causou. Nem me recordo ter-me o Senhor feito alguma vez este obséquio, de forma que me fizesse sentir pior, por mal que então estivesse. Ao contrário, sentia sempre uma grande melhoria. Mas afinal, que mal pode fazer tão grande bem? São tão manifestos os efeitos exteriores que não se pode duvidar que ocorreram coisas extraordinárias. A perda da força é acompanhada da experiência de um deleite tão grande que mais tarde nossa força se torna maior. Verdade é que nos princípios isso passa em tão breve tempo, pelo menos foi o que se deu comigo, que não se pode percebê-lo, nem por esses sinais exteriores, nem pela falta dos sentidos. Mas a abundância das dádivas concedidas à alma indica claramente a intensidade do brilho do sol, que raiou sobre a alma, ao ponto de derretê-la. E note-se isto, na minha opinião, por longo que seja o tempo que a alma se encontra nesta suspensão de todas as potências, ele é, na verdade, bastante breve. Se assim permanece por meia hora, já é muito. Eu mesma, segundo julgo, nunca estive tanto. A verdade é que mal se pode calcular o tempo que se passa, pois então não se dá conta, mas digo que nunca passa muito tempo até que uma das potências da alma volte a si. A vontade é que mantém firme o fio que liga a alma a Deus, mas as outras potências logo volta a importunar. Então a vontade, que está quieta, recolhe essas potências e as suspende de novo, e assim ficam elas tranquilas por um tempo, até que voltam à sua vida natural. Nisso se pode transcorrer algumas horas de oração, como de fato acontece uma vez embriagadas desse vinho celeste. Estas duas potências voltam facilmente a se perder, a fim de muito mais ganharem. Para esse fim, juntam-se a vontade e as três potências deleitam-se em conjunto. Porém, esse estado em que as potências se encontram suspensas e não têm o poder de imaginar coisa alguma, pois, a meu ver, a imaginação também está completamente perdida. É como digo, de breve duração, embora as potências não voltem a si sem que permaneçam desatinadas por algumas horas, até que Deus, pouco a pouco, recolha-as novamente a si. Passemos agora à parte mais íntima daquilo que a alma experimenta nesta condição. Quem deve falar disso são aqueles que o sabem, pois é algo que não se pode entender, muito menos descrever. Um pouco antes de escrever isto, depois de comungar e de sair desta mesma oração que descrevo, estava eu pensando o que fazia a alma durante esse tempo, quando o Senhor me disse essas palavras: é preciso que morras inteiramente, filha, para que te possas unir cada vez mais a mim. Já não é ela quem vive, senão eu. Como ela não pode compreender o que entende, é um não entender entendendo. Quem o tiver experimentado entenderá algo disso. Não é possível expressá-lo com maior clareza, pois tudo o que ocorre neste estado é muito obscuro. O que apenas posso dizer é que a alma se sente próxima a Deus e que é tomada por tamanha certeza que de nenhuma maneira pode deixar de crer. Todas as potências estão agora suspensas de maneira que, como disse, é impossível convencer-se de que estejam ativas. Se a alma estava meditando num passo da paixão, perde-o da memória, como se nunca dele a tivera. Se estava lendo, é incapaz de concentrar no que lia. Se estava rezando, dá-se o mesmo. É assim que se queimam as asinhas dessa importuna mariposinha,
da memória, que já não pode mais esvoaçar. A vontade deve estar bem ocupada em amar, mas não compreende como ama. O intelecto, se entende, não entende como entende. Pelo menos não pode compreender nada do que entende. A mim, não me parece que entende, já que, como digo, ele não se entende a si mesmo. Aliás, nem eu mesma consigo entender isso. Aconteceu-me que no início, tamanha era a minha ignorância, que eu não sabia que Deus estava em todas as coisas, de modo que sua presença, que eu sentia como algo tão íntimo, me parecia impossível. Por outro lado, eu não podia crer que ele não estivesse ali, pois me era quase evidente ter percebido que ele mesmo estava ali presente. Pessoas que não tinham letras me diziam que ele estava presente apenas por uma graça, mas eu, convencida do contrário, não o podia crer, porque, como disse, ele me parecia estar realmente presente, e assim eu andava com um grande pesar na alma. Quem tirou-me desta dúvida foi um homem muito letrado da ordem do glorioso São Domingos, o qual me disse que, de fato, ele estava presente e se comunicava comigo, o que muito me consolou. É de notar e entender que esta água do céu, este grandíssimo obséquio do Senhor, deixa sempre a alma com os ganhos mais magníficos, como agora direi.